Seção 7ª. Das obrigações fiscais acessórias. Artigo 25. A microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional deverá apresentar anualmente à Secretaria da Receita Federal do Brasil declaração única e simplificada de informações socioeconômicas e fiscais, que deverá ser disponibilizada aos órgãos de fiscalização tributária e previdenciária, observados prazo e modelo aprovados pelo CGSN e observado o disposto no parágrafo 15-A do artigo 18. Parágrafo 1º. A declaração de que trata o caput deste artigo constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos tributos e contribuições que não tenham sido recolhidos resultantes das informações nela prestadas. Parágrafo 2º. A situação de inatividade deverá ser informada na declaração de que trata o caput deste artigo, na forma regulamentada pelo Comitê Gestor. Parágrafo 3º. Para efeito do disposto no parágrafo 2º deste artigo, considera-se em situação de inatividade a microempresa ou a empresa de pequeno porte que não apresente mutação patrimonial e atividade operacional durante todo o ano calendário. Parágrafo 4º. A declaração de que trata o caput deste artigo, relativa ao MEI definido no artigo 18-A desta Lei Complementar, conterá, para efeito do disposto no artigo 3º da Lei Complementar nº 63, de 11 de janeiro de 1990, tão somente as informações relativas à receita bruta total sujeita ao ICMS, sendo vedada a instituição de declarações adicionais em decorrência da referida Lei Complementar. Parágrafo 5º. A declaração de que trata o caput, a partir das informações relativas ao ano calendário de 2012, poderá ser prestada por meio da declaração de que trata o parágrafo 15-A do artigo 18 desta Lei Complementar, na periodicidade e prazos definidos pelo CGSN. Artigo 26. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional ficam obrigadas a: Inciso 1º. Emitir documento fiscal de venda ou prestação de serviço, de acordo com instruções expedidas pelo Comitê Gestor. Inciso 2º. Manter em boa ordem e guarda os documentos que fundamentaram a apuração dos impostos e contribuições devidos e o cumprimento das obrigações acessórias a que se refere o artigo 25 desta Lei Complementar enquanto não decorrido o prazo decadencial e não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes. Parágrafo 1º. O MEI fará a comprovação da receita bruta mediante apresentação do registro de vendas ou de prestação de serviços na forma estabelecida pelo CGSN, ficando dispensado da emissão do documento fiscal previsto no inciso I do caput, ressalvadas as hipóteses de emissão obrigatória previstas pelo referido comitê. E a inciso 3º. Revogados. Parágrafo 2º. As demais microempresas e as empresas de pequeno porte, além do disposto nos incisos I e 2 do caput deste artigo, deverão, ainda, manter o livro caixa em que será escriturada a sua movimentação financeira e bancária. Parágrafo 3º. A exigência de declaração única a que se refere o caput do artigo 25 desta Lei Complementar não desobriga a prestação de informações relativas a terceiros. Parágrafo 4º. É vedada a exigência de obrigações tributárias acessórias relativas aos tributos apurados na forma do Simples Nacional além daquelas estipuladas pelo CGSN e atendidas por meio do portal do Simples Nacional, bem como o estabelecimento de exigências adicionais e unilaterais pelos entes federativos, exceto os programas de cidadania fiscal. Parágrafo 4º. A escrituração fiscal digital ou obrigação equivalente não poderá ser exigida da microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, salvo se, cumulativamente, houver: Inciso 1º. Autorização específica do CGSN, que estabelecerá as condições para a obrigatoriedade. Inciso 2º. Disponibilização por parte da administração tributária estipulante de aplicativo gratuito para uso da empresa optante.
Parágrafo 4b. A exigência de apresentação de livros fiscais em meio eletrônico aplicar-se-á, somente na hipótese de substituição da entrega em meio convencional, cuja obrigatoriedade tenha sido prévia e especificamente estabelecida pelo CGSN. Parágrafo 4c. Até a implantação de Sistema Nacional Uniforme estabelecido pelo CGSN com compartilhamento de informações com os entes federados, permanece válida a norma publicada por ente federado até o primeiro trimestre de 2014 que tenha veiculado exigência vigente de a microempresa ou empresa de pequeno porte apresentar escrituração fiscal digital ou obrigação equivalente. Parágrafo 5º. As microempresas e empresas de pequeno porte ficam sujeitas à entrega de declaração eletrônica que deva conter os dados referentes aos serviços prestados ou tomados de terceiros, na conformidade do que dispuser o Comitê Gestor. Parágrafo 6º. Na hipótese do parágrafo 1º deste artigo. Inciso 1º. Deverão ser anexados ao registro de vendas ou de prestação de serviços, na forma regulamentada pelo Comitê Gestor, os documentos fiscais comprobatórios das entradas de mercadorias e serviços tomados referentes ao período, bem como os documentos fiscais relativos às operações ou prestações realizadas eventualmente emitidos. Inciso 2º. Será obrigatória a emissão de documento fiscal nas vendas e nas prestações de serviços realizadas pelo MEI para destinatário cadastrado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ, ficando dispensado desta emissão para o consumidor final. Parágrafo 7º. Cabe ao CGSN dispor sobre a exigência da certificação digital para o cumprimento de obrigações principais e acessórias por parte da microempresa, inclusive o MEI, ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, inclusive para o recolhimento do FGTS. Parágrafo 8º. O CGSN poderá disciplinar sobre a disponibilização, no portal do Simples Nacional, de documento fiscal eletrônico de venda ou de prestação de serviço para o MEI, microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional. Parágrafo 9º. O desenvolvimento e manutenção das soluções de tecnologia, capacitação e orientação aos usuários relativas ao disposto no parágrafo 8º, bem como as demais relativas ao Simples Nacional, poderão ser apoiadas pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE. Parágrafo 10º. O ato de emissão ou de recepção de documento fiscal por meio eletrônico estabelecido pelas administrações tributárias, em qualquer modalidade, de entrada, de saída ou de prestação, na forma estabelecida pelo CGSN, representa a sua própria escrituração fiscal e elemento suficiente para a fundamentação e a constituição do crédito tributário. Parágrafo 1º. Os dados dos documentos fiscais de qualquer espécie podem ser compartilhados entre as administrações tributárias da União, Estados, Distrito Federal e municípios e, quando emitidos por meio eletrônico, na forma estabelecida pelo CGSN, a microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional fica desobrigada de transmitir seus dados às administrações tributárias. Parágrafo 2º. As informações a serem prestadas relativas ao ICMS devido na forma prevista nas alíneas A, G e H do inciso 13 do parágrafo 1º do artigo 13 serão fornecidas por meio de aplicativo único. Parágrafo 3º. Fica estabelecida a obrigatoriedade de utilização de documentos fiscais eletrônicos estabelecidos pelo CONFAS nas operações e prestações relativas ao ICMS efetuadas por microempresas e empresas de pequeno porte nas hipóteses previstas nas alíneas A, G e H do inciso 13 do parágrafo 1º do artigo 13. Parágrafo 1/4. Os aplicativos necessários ao cumprimento do disposto nos parágrafos 12 e 13 deste artigo serão disponibilizados, de forma gratuita, no portal do Simples Nacional. Parágrafo 1/5. O CGSN regulamentará o disposto neste artigo. Artigo 27. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional poderão, opcionalmente,
Adotar contabilidade simplificada para os registros e controles das operações realizadas, conforme regulamentação do Comitê Gestor.